Meus cascateiros, meus bons de bola, Daniel Ban, de novo aí na área, para falar de Copa do Mundo, para falar de futebol, né, pessoal? E assim, né, eu peço desculpas primeiramente por não ter feito vídeo antes do jogo do Brasil com a Escócia, mas, pessoal, os últimos dias aí foram muito corridos para mim, muitas coisas particulares aí para resolver, então não consegui, assim, abrir para vocês o que seria o jogo, né? Eu até conversei com amigos, ganhei o bolão ontem, né? Assisti com alguns amigos aqui, fizemos um bolão e eu ganhei. E eu estava dizendo para pessoas próximas, embora eu não tenha dito aqui no canal, né, por falta de tempo, mas eu falei, o Brasil vai ganhar, vai ser por 2 ou 3 gols de diferença, né? Então essa parte aí nós acertamos, né? Inclusive no bolão, né? Ou seja, levantei o dinheirinho, valeu demais por isso. Mas eu cometi um erro, né, pessoal? Eu disse que o Igor, Thiago e o Ryan, que eles, por serem jovens, se tirem um peso da camisa do Brasil. Com o Igor Thiago até acertei, né, pessoal? Ele realmente foi muito mal naquele amistoso contra o Egito, né, que foi o último antes da Copa, e depois no jogo contra o Marrocos ele também deixou muito a desejar. Já o Ryan, né, fez aquele bom jogo lá no amistoso contra o Panamá, mas o amistoso contra uma equipe tão fraca não é parâmetro, né, não é amostragem para fazermos uma análise mais sóbria. Mas aí veio o jogo de ontem, né? Eu realmente preferiria o Luiz Henrique, né? Porque o Luiz Henrique é mais experiente, já foi testado em jogos de eliminatórias, ele realmente foi fundamental para o Brasil ter um desempenho aceitável nos amistosos contra Croácia e França, que são seleções fortes. Então, eu acreditava que o Luiz Henrique seria a opção para substituir o Rafinha. O Ancelotti surpreendeu, não sei se foi também para surpreender os escoceses ou se foi algo é, é, baseado nos treinamentos. Aí só o Carleto, né? Que aliás, você deve ter visto aí, né? Ele falando que o Vini é foda, né? Eu não falo palavrão aqui no canal, tá, pessoal? Mas aqui eu tô abrindo uma exceção porque eu estou parafraseando, né? Ou melhor, citando o Carleto. E ele falou isso mesmo, tá? Então é loucura, né, pessoal? Essa Copa, ela vira a cabeça de todo mundo mesmo. Mas enfim, então o escolhido foi o Ryan. Eu realmente achei que ele fosse ter dificuldades, que ele fosse sentir o jogo, até por ser um jogo que definiria a classificação do Brasil em primeiro ou em segundo, né? O que poderia, de repente, definir um confronto mais ou menos forte. Mas o Ryan não, foi leve, foi tranquilo, fez o papel dele, participou ativamente do jogo, participou muito daquele trabalho de obstruir a saída de bola da Escócia, e com isso eles tiveram dificuldades e cometeram vários erros, né? Inclusive ocasionando aí em gols para o Brasil, né? E um que foi mal anulado, né? Mas aquela coisa, hein, pessoal? Tem muita gente macetando o árbitro e com razão, mas vamos lembrar que se fosse o contrário, se o zagueiro do Brasil tem aquele contato ali com o atacante da Escócia, o cara faz o gol e é um gol que de repente define o Brasil não vencer o jogo, talvez estivéssemos reclamando. Então, pessoal, houve contato? Houve. Foi falta? Na minha opinião, não, mas é um lance interpretativo. O que pega é se o árbitro, em um lance semelhante, ele tem uma interpretação diferente, né? Aí começa, assim, a haver um problema. Mas, né, é lance interpretativo, talvez o VAR nem devesse ter chamado, mas chamou e a opção foi por considerar aquele contato faltoso, sendo que esse critério não está sendo aplicado nessa Copa do Mundo como um todo. Mas enfim, menos mal que não fez falta, o Brasil ganhou esse jogo e ganhou assim, pessoal, porque assim, a Escócia é um time ruim, mas ruim assim, para propor o jogo, para criar situações de gol, para fazer aquela costura do jogo de trás para frente. Nisso eles têm dificuldade, mas é um time bem postado, um time organizado, é um time físico, é um time onde boa parte desses atletas atuam em grandes ligas europeias, então não é carne moída, não é purê de tomate, né? Não é essa molezinha toda igual muitas pessoas pensaram. Mas a diferença do Brasil para o jogo, para os jogos, né, em relação aos jogos anteriores, né, que foram contra Marrocos e Haiti, a diferença foi que o Brasil dessa vez mostrou evolução. O Brasil agora mostrou uma identidade, mostrou uma cara, mostrou uma postura, mostrou algo perto de um jogo coletivo. Algo que vimos cobrando pela capacidade que tem um treinador do Brasil, o Carlo Ancelotti, e também pela qualidade que esses jogadores têm individualmente. Então, realmente estava faltando o Brasil jogar com autoridade e dentro da proposta que lhe é conveniente.
E o Brasil claramente deixou muito claro que ele joga confortável sem a bola, que ele não tem problema de entregar a bola para o adversário e atacar a posse do adversário até recuperar a bola para atacar rapidamente de transição para tentar o gol. Então o Brasil mostrou ali uma formatação interessante e o mínimo de organização. Né? Porque, por exemplo, contra o Haiti ganhou, mas não ganhou na organização. Ganhou mais nas falhas e na falta de um mínimo ali de conjunto da equipe haitiana. Contra a Escócia não, foi diferente. O Brasil se impôs, o Brasil teve autoridade, o Brasil fez os gols com extrema naturalidade, não foi aquele jogo difícil, aquele jogo que o adversário sangrou o Brasil. Pelo contrário, né? Foi um jogo que o Brasil dominou de ponta a ponta. Então é isso, pessoal. Então saímos mais otimistas, saímos mais contentes e esperançosos de que realmente na segunda-feira possamos aí estar entre as 16 seleções presentes nas oitavas, né? Porque o próximo jogo, segunda-feira, agora às 2 da tarde, é a fase de 16 avos de final e o nosso adversário será o Japão, né? Que acabou de empatar com a Suécia aqui 1-1. Um jogo em que a Suécia até merecia vencer pelo volume de jogo no final, né? A Suécia, acho que descobriram, né? Que se não é o Brasil, que se eles não, assim, caso eles fugissem do Brasil, o provável adversário seria a França, então eles pensaram, melhor o Brasil do que a França. E aí foram com tudo para cima do Japão, e o Japão, né, teve no seu goleiro Suzuki a grande figura ali do segundo tempo. Então, o Japão é um time organizado, um time que venceu o Brasil recentemente amistoso, mas lembrando que o Brasil jogou esse amistoso com um time alternativo, né, e ele perdeu por falhas individuais do goleiro Hugo Souza e do zagueiro Fabrício Bruno, que não estão nesse grupo aí da Copa. Então, assim, o Japão é um time legal, organizado, empatou com a Holanda, ganhou da Tunísia, agora empatou com a Suécia. Mas, pessoal, não é time para assustar o Brasil. Então, o Brasil é bem favorito, né? Quer dizer, bem favorito não. É favorito. Não tem a obrigação de ganhar, não tem. Contra o Haiti e contra a Escócia tinha obrigação. Isso eu falei aqui. Contra Marrocos também não, porque era um adversário de um nível mais alto. O Japão, ele está um pouco abaixo do Marrocos, mas é um time perigoso. Então não podemos, assim, vir aqui com um discurso de que, não, tem obrigação de ganhar, vai passar o carro, futebol asiático não ganhou nada de relevante, pode até não ter ganhado. Mas os times dos caras, né, dos japoneses, é uma seleção bem mais elevada, bem mais consistente, bem mais perigosa do que as últimas seleções que o Japão levou aí para as Copas anteriores. Então esse time, sim, ele é perigoso, ele tem identidade, ele tem postura, ele é um time que sabe o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola, também com destaque aí para o Vini Júnior, né, que foi disparado o melhor em campo nesses últimos 3 jogos do Brasil. Então acreditamos que ele vai receber uma marcação especial, de repente dobrada ou até triplicada. Isso faz com que os outros jogadores do Brasil precisem também sair para o jogo, né? Mostrarem qualidades ali com a bola no pé. Aí eu falo de Matheus Cunha, falo de Ryan, falo de Lucas Paquetá, né? Quem tem bola ali vai ter que gastar essa bola. E se não jogar bem, tem que dar espaço aí pro Luiz Henrique, pro Martinelli, né? Porque talento é uma coisa que não falta à nossa seleção. Neymar também, que entrou, né? Que teve minutagem aí contra a Escócia. Então é isso, pessoal. Não vai ser fácil, não é serviço dado, mas o Brasil também não pode chegar e ter medo do Japão, né? Seria um absurdo o Brasil, pentacampeão, chegar e falar, não, o Japão é uma equipe que temos que temer, não, tem que respeitar, mas se o Brasil jogar a bola que jogou contra a Escócia, garanto a vocês que classifica, e acho até que sem dificuldade. Não é goleando, tá? Sem dificuldade, assim, faz 1-0, 2-0, depois administra o jogo, de repente toma até um gol ali numa pressão do Japão, e administra o resultado até o final, né? Então até 2-1 seria um placar bem natural, ou até mesmo 3-1. Então, é isso que eu vejo, tá, pessoal? Não é jogo fácil, não é moleza, mas o Brasil tem total capacidade aí de passar por esse adversário e avançar para as oitavas, entrando ali no grupo das 16 melhores seleções da Copa. E é claro que queremos muito mais, e o Brasil pode e deve entregar bem mais do que isso. Então é isso, meus cascateiros, meus bons de bola. Sempre bom estar com vocês, sempre bom falar com vocês. E aí sim, né, domingo ou segunda aí, domingo, nós vamos fazer aí outra resenha para falar desse jogo de Brasil e Japão, né? É isso aí então, pessoal. Boa sorte para nossa seleção. Estamos confiantes e esperançosos de que o Hexa aí pode estar a caminho. Então é isso aí, turma. Grande abraço, tamo junto.